Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, bem-vindo de volta a este canal. E o assunto de hoje é a polêmica leitura de As Crônicas de Nárnia. Só de ver essa capa das Crônicas de Nárnia, o pessoal já fala que as Crônicas de Nárnia são do capeta, que tem feitiçaria. Tem um povo mais tradicional que considera as Crônicas de Nárnia com mensagens subliminares, assim, malignas e coisa e tal. Então hoje nós vamos esclarecer e quem sabe desfazer uma injustiça. Bom, como nós estamos aí falando nos vídeos anteriores, quem voltar no canal vai poder ver, sobre leitura de ficção, leitura de fantasia, já explicamos o porquê, se pode ou não ser lido, se deve ou não ser lido, quais os benefícios disso. Hoje eu vou falar pra você sobre uma das maiores injustiças que eu conheço com as leituras de ficção, que é os boatos que rolam sobre as Crônicas de Nárnia aí no meio cristão, meio mais tradicional. Para que a gente possa entender melhor, nos outros vídeos eu sempre toco nesse assunto sobre mandato cultural e sobre cosmovisão. Lembrando um pouquinho, né? Cosmovisão é aquela visão geral de mundo, aquele entendimento do todo, pois a cosmovisão que a gente tem e adquire, né, desde pequeno com a nossa educação, a educação que a gente recebe dos nossos pais, do meio que a gente convive, da sociedade, tudo vai contribuindo para o cristão. Isso, a nossa cosmovisão deveria, né, pelo menos ser baseada no que Deus nos diz sobre a realidade do mundo, sobre o mundo que Ele criou, e isso está na Bíblia. Baseado nessa cosmovisão cristã, nessa visão de mundo que Deus nos dá e que Ele passa através da sua palavra, a gente toma algumas decisões, a gente tem algumas regras de vida, de convivência, né, que nos diferenciam às vezes de muitas pessoas, de muitas culturas, enfim. Às vezes a gente tem essa cosmovisão e nem percebe, mas eu não tenho uma cosmovisão, mas você tem, você já foi influenciado por alguém. E eu tenho alguns posts no meu Instagram que, por exemplo, citam um desses exemplos aí, se vocês quiserem ir lá, são dos posts referentes à leitura do livro O Drama das Escrituras. É muito interessante. Inclusive, vai sair uma resenha sobre isso aqui no canal. Assim que sair, eu já coloco aqui embaixo no link dos vídeos para que vocês possam dar uma olhada nesses links. Se vocês quiserem ler as Crônicas de Nárnia, vocês vão encontrar também o link da Amazon, né, aqui embaixo, para que vocês possam adquirir esse livro. Geralmente tá sempre com desconto. No Instagram, quando eu vejo que tá com desconto legal, eu já posto lá com um linkzinho para que vocês possam clicar e efetuar a compra assim da forma mais em conta possível. Bom, gente, sabendo então que nós temos uma cosmovisão que rege a nossa vida, mesmo que a gente não tenha tanta ciência dela, né, a gente vai falar também do mandato cultural, ou seja, o ser humano está na Terra para refletir a glória de Deus, né, explorar aquilo que ainda não foi revelado da natureza, a fim de que ela, cuidar dela, né, a fim de que ela manifeste toda a glória e a grandeza de Deus. E isso pode ser feito em qualquer dos trabalhos que a gente desenvolva com os talentos, que os dons que Deus nos deu. Por exemplo, não só um agricultor, mas um autor de um livro, por exemplo, alguém que escreve músicas, um musicista, um médico, quem cuida da limpeza de algum lugar, um professor, todas as pessoas podem manifestar a glória de Deus e estão aí usando todos os recursos que Deus deixou para nós para glorificar o nome dele e para que o benefício dos seus irmãos, da humanidade, enfim, tá? Então, tendo essas duas questões assim como base, e como eu sempre digo para vocês, esse é o meu entendimento das coisas, foi assim que eu aprendi, né? Pode ser que eu aprenda mais e algumas coisas com o tempo vocês vão ver que vão mudando, e essa é a ideia, acho que do canal, de uma pessoa leiga, curiosa, dividir com vocês o que está aprendendo, como está aprendendo, o que está fazendo. E talvez vocês se identifiquem, porque quando a gente entra às vezes num canal de pessoas que têm muito conhecimento, a gente fica meio perdida achando que não é pra gente, mas eu tô aqui pra vocês verem que leitura, entendimento é pra todo mundo. Então, se você tiver alguma coisa pra acrescentar, pra corrigir, por favor, deixa aqui embaixo. Nunca deixe de pesquisar sobre os assuntos, de tentar ter o entendimento de vocês também sobre os assuntos, a opinião de vocês sobre as questões, ler, se aprofundar, ver também os livros que eu deixar aqui ou que eu citar pra vocês terem uma ideia do ponto de vista de vocês também das coisas, porque aqui na verdade a gente está dividindo, não estabelecendo as coisas, mas dividindo conhecimento com vocês, tá? Tendo em vista então que as pessoas têm essa cosmovisão que muda ali todo o entendimento dela das coisas, a gente pode então afirmar que cada autor reflete, querendo ou não, o seu modo de pensar nas suas obras de arte, nas suas obras escritas, enfim. Então, quando um autor ele é cristão, obviamente, se ele for piedoso, mesmo não querendo, ele vai refletir
alguns conceitos que ele tem como verdade. Então, o conceito de bondade, de respeito, de reciprocidade, esse tipo de coisa. Claro que, mesmo um autor não cristão, ele pode manifestar a imagem de Deus também nas suas obras, quando ele produz obras belas, quando ele também retrata o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Também é legal para ver o ponto de vista de outra pessoa, poder entender, entrar dentro daquele sentimento quando a pessoa escreveu o livro, ou escreveu uma música, por exemplo. Então, mesmo que ela não seja cristã, a gente ainda tira proveito daquela leitura, a gente ainda tira proveito do que aquela pessoa produziu, porque ela, de qualquer forma, ela vai refletir a glória de Deus em algum momento da sua vida quando faz algo de bom, algo de belo, e não necessariamente precisa estar sempre desenhado dentro de um viés profundo, falando diretamente de algo que você concorde. Então, é legal também ler outros autores. Eu sempre falo aqui que a gente lê como quem come um peixe. Eu vi um professor de teologia falando e eu achei muito interessante. Quando tu vai ler alguma coisa, de início a gente lê ela como se estivesse comendo um peixe, né? Cuidando para não comer o espinho. Então a gente tira aquilo que tem de bom e deixa aquilo que tem de ruim e tira o maior proveito que pode daquilo. Com as Crônicas de Nárnia, eu acho que foi feita uma injustiça tremenda, porque se há uma mensagem subliminar nas Crônicas de Nárnia, essa mensagem ela é cristã. Tolkien é o escritor do Senhor dos Anéis e C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia. Tolkien era cristão e Lewis se converteu na amizade que ele tinha com o Tolkien, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho da vida de C.S. Lewis para vocês entenderem quem é o C.S. Lewis e o porquê das Crônicas de Nárnia. Bob Lewis nasceu em 1898, por volta de 1898, na Irlanda. A sua mãe era filha de um pastor presbiteriano e seu pai era anglicano. A sua mãe iniciou sempre aquela educação cristã em casa e tal, quando ele era criança, porém ela foi acometida de um câncer e quando ele tinha por volta de 8 anos ela veio a falecer. Lewis tinha um irmão um pouco mais velho, mas esse fato foi decisivo para que ele tivesse uma ruptura com o meio cristão, porque o seu pai não conseguiu assimilar a morte da sua mãe, não se sentia capaz de cuidar dos filhos e mandou os meninos para um internato. Um dos internatos que Lewis esteve, me parece que o diretor foi até preso ou foi retirado porque era louco, enfim, eram internatos bem ruins e Lewis sofria muito com isso, então isso foi criando nele uma rusga. Bom, eu orei, te pedi, tu não curou minha mãe, eu vivi essa vida infeliz, ele tinha uma vida boa com os seus familiares e foi retirado, tudo isso foi muito abrupto para ele, bom, me parece que essa foi um dos maiores traumas da vida dele. De tanto ele insistir, o pai dele levou ele para estudar com um tutor que ele teve também, para que ele tivesse estudos em casa e fosse aceito na faculdade. Enfim, esse tutor era um professor excepcional, porém ele era ateu convicto, então Lewis aí se rendeu ao ateísmo nessa época de estudos. Lewis então entra em Oxford, começa seus estudos e conhece um grupo de pessoas, e ele falando do grupo de pessoas é muito engraçado. Existe um relato nos livros, ele fala assim: conheci um grupo de pessoas muito inteligente e, pasmem, eles são cristãos, como se cristãos não pudessem ser pessoas inteligentes, pensantes. Nesse grupo de pessoas, o Lewis conhece o Tolkien e eles começam então essa amizade e eles começam a conversar sobre diversas coisas, mitologia. Lewis gostava muito de mitologia. Tolkien fala pra ele sobre a questão dos mitos, né? E começa a conversar com ele. Você não percebeu que a história é sempre a mesma? Um herói, né, superior, com uma força superior, acima da humanidade, e que se entrega por eles. Não percebeu que as histórias todas têm o mesmo pano de fundo, elas têm todas o mesmo, né, a mesma trama? Ele, sim, percebi. E então ele, pois é, só que Cristo é um mito que se fez carne. Cristo foi o mito, Cristo é real, ele é o mito real. E aquilo bateu forte no Lewis, sabe? Porque ele gostava muito das histórias. Eu acho que tinha um desejo que fosse verdade. Dentro de tudo isso, ele começa a sua conversão, ele passa aí por momentos difíceis que ele vai amadurecendo na fé. Mas quando Lewis se declara cristão mesmo, ele começa a escrever sobre teologia, começa a fazer muitas palestras sobre isso. Ele já virou um professor renomado, é um crítico que faz críticas literárias, tem muito material dele sobre isso. E então ele escreve ficção. E uma das ficções que ele escreveu foi as Crônicas de Nárnia, a sua ficção mais conhecida por aí. Ou seja, ele era profundamente cristão, profundamente conhecedor da palavra, profundamente piedoso, vivia realmente a sua fé em Deus por completo. E isso transparecia e transbordava na sua literatura. É como se
Lewis não conseguisse não falar de Deus, mesmo quando estava falando na ficção. E se a gente lê Lewis e depois lê as Crônicas de Nárnia, a gente percebe nos valores, nos conceitos, que Lewis está sempre ali falando daquela teologia que ele tanto escreveu, né? São muitos livros. A Thomas Nelson, inclusive, lançou várias edições especiais com capas incríveis que se espalharam pelo Brasil. E às vezes é meio difícil de ler Lewis porque ele era muito inteligente, ele versava sobre diversos assuntos, ele tinha aquele jeito meio sarcástico e de brincar, então às vezes a gente demora para entender o que está escrito, mas é muito gratificante. Todas as vezes que a gente lê, em algum momento a gente vai encontrar uma referência depois no futuro daquilo que a gente leu. Então existe uma injustiça tremenda com Lewis com relação às Crônicas de Nárnia. Ele é uma pessoa extremamente piedosa. Os valores que são escritos nas 7 crônicas são todos valores de amizade, de bondade, sem aquela visão do bem e o mal como par, mas o bem sempre acima do mal, naquela luta constante, mas o bem sempre acima do mal. A gente vê a questão da lealdade, da espera, da esperança, sabe? O sentimento de um rei, de um líder, de sempre confiar, do arrependimento, do pecado. Quando o Lewis vai tratar da vida após a morte, das crônicas, se não me engano, na 6ª crônica, é lindo, é encantador, é maravilhoso. Então, assim, Lewis passou por vários problemas na vida dele, sabe? Ele não foi ele fala sobre o problema do sofrimento, ele escreve sobre isso, porque ele sofreu muito. Depois ele conhece uma mulher e tem várias questões ali envolvendo o casamento deles, e ela também morre de câncer, e ele tem mais esse sofrimento de novo, sabe? E ele continua firme, né? Ele morre depois, logo acho que uns 3 anos depois que ela morre, ele morre também, a Joy morre. A gente vê que não é uma pessoa que teve facilidades na vida e encontrou Deus no meio de todo esse sofrimento. Ele conseguiu encontrar Deus e produzir muito para Deus, muito para o reino, muito para nós. E não podia ser uma injustiça maior dizer que Nárnia tem alguma mensagem subliminar ruim. Se tem alguma mensagem escondida em Nárnia, são mensagens de bons valores e princípios também cristãos. E se você diz, mas eu não sou cristão, mas assim, os valores que aqui constam são valores de bondade, de respeito, sabe? E, por exemplo, hoje uma boa parte da Europa não é mais cristã. E mesmo assim, as crônicas ainda continuam sendo uns livros de cabeceira de todo mundo, todos leram, né? Um dos livros mais lidos na Europa, sabe? Na Inglaterra. Então, Lewis é estudado na faculdade de literatura, não é nenhuma faculdade cristã. Lewis é estudado nas mais diversas áreas, é citado pelos mais diversos escritores, foi considerado o maior apologeta do século XX, é considerado um dos teólogos sem diploma de teologia mais citados nos dias de hoje nos cultos de domingo. Lewis influenciou pessoas como Carson, Piper, Timothy Keller, J.A. Parker. Nossa, gente, não, é impossível estudar teologia séria e não citar em Lewis na sua teologia. Então, assim, eu tenho certeza que uns desses teólogos que eu citei, você já leu, ou já ouviu falar, ou já ouviu alguém citar, e todos eles beberam e bebem muito das fontes de Lewis. Então, se você tem alguma dúvida, acabou essa dúvida aqui. Fora isso, existem outros autores na história, muitos outros, eu vou citar aqui 2, que foram autores que têm a ver com Lewis. Por exemplo, o autor da Alice no País das Maravilhas, que era Lewis Carroll, acho que não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, ele era cristão, se eu não me engano era reverendo anglicano, e escreveu Alice no País das Maravilhas. Esse autor foi mentoreado, né, teve como um dos seus mentores George MacDowell, e depois no futuro Lewis cita o George MacDowell, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sou portuguesa, não preciso falar inglês. E o Lewis fala muito dele, diz que ele batizou a imaginação dele. Ele tem um livro muito conhecido que também teve um super lançamento da Thomas Nelson, e ele escreveu muitos livros de teologia, se a gente for pesquisar por isso vocês vão encontrar. São 2 autores cristãos que estão na história da humanidade como literatos importantes dentro da literatura, com clássicos lidos pelas mais diversas áreas e pessoas da humanidade, com as mais diversas áreas da faculdade. Você vai ler, vai estudar sobre isso. Quando a gente vai falar de hermenêutica, tem um livro que cita Alice no País das Maravilhas, e se a gente conseguir ler as entrelinhas das histórias, a gente consegue ver o porquê que essas pessoas utilizam esses livros como base para muitos conceitos, enfim. A gente vai perceber, por exemplo, no livro Abolição do Homem, que é um livro complicadinho de entender, mas eu li até o final, e depois de muito tempo tive a explicação dele, que Lewis está falando que do jeito que tu educa as crianças, né, mesmo com a leitura, ou
principalmente com a leitura, aquilo que ela vê, que ela observa com o desenho, hoje em dia com os filmes, vão influenciar no tipo de pessoa que eles vão ser. E pode parecer que não, mas assim, se você não quer que seu filho leia, por exemplo, ou se você como adulto não quer ler as Crônicas de Nárnia, então, porque você acha que foi escrito por alguém que não é cristão, então você deveria proibir e também não ver mais séries, nem novelas, nem filmes, porque todos eles foram escritos por pessoas, não todos, né, mas que não tinham, às vezes, uma cosmovisão cristã. E vocês estão tendo interpretações de livros através de outras pessoas, né, que adaptam eles para séries ou para os filmes. Então, se você vê filme, se você vê desenho, eu sempre digo isso, você deveria também ler ficção, porque seria ainda muito mais proveitoso do que somente observar. E se você das crianças esse tipo de educação, se você não planta neles essas sementinhas de como é a vida após a morte, de lealdade, de respeito, de pecado, de irmandade, sabe? De luta, de entrega, se você não põe essa semente já dentro da imaginação, no futuro vai ser mais difícil para essa criança assimilar e até acreditar nessas coisas. E é incrível o poder que esse tipo de recursos podem trazer pra gente depois no futuro. A gente não consegue, às vezes, visualizar, imaginar, mas fica bem claro na nossa mente depois que isso acontece que a gente já pode aceitar mais algumas informações porque a gente já recebeu algum tipo de iluminação, vamos dizer assim, né? No passado, através da imaginação. A imaginação é importante. Por quê? A gente está vivendo uma fé que está falando de coisas transcendentes, que passam a percepção humana, que tem ainda a ver com o espiritual, com algo além, algo acima, algo que ainda a gente não consegue pegar, né? Algo que não é palpável. Então é importante a gente alimentar a nossa imaginação, alimentar esse tipo de pensamento para que a gente possa, num dia, assimilar melhor os ensinamentos, as crenças que a gente vai receber depois durante a nossa educação cristã. Mesmo que você seja adulto já, é importante que você leia esses clássicos. Eu tenho certeza que dependendo da faculdade que você fizer, das áreas que você trabalhar, vocês vão se deparar com muitos autores que, se vocês pesquisarem a vida, eles foram cristãos ou tiveram contato com o cristianismo ou são grandes homens da humanidade, vamos dizer assim, todos eles que glorificaram a Deus através da vida deles e a gente nem fica sabendo. Então, Injustiça Desfeita, todo mundo pode lê-los sem medo. É um homem piedoso, cristão, que escreveu diversos livros de teologia, inclusive, e isso que vai servir para vocês para muitas coisas na vida de vocês, assim como, por exemplo, o Pequeno Príncipe, que tem vários ensinamentos ali que a gente pode concordar e tirar de aprendizado para a vida. Acompanhe o canal, se inscreve para que vocês possam receber os próximos vídeos, muitos deles falando das 7 crônicas, divididos assim na leitura que eu já estou fazendo deles um por um. Se inscreve então aqui embaixo, deixa o seu curtido se você gostou, se você não gostou deixa sua opinião também, bem educadinha, por favor. Não esquece de compartilhar com alguém que achava que as Crônicas de Nárnia eram do capiroto, para que ela possa desfazer essa injustiça. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo!